Olá, pessoal. Olá. Tudo bem? Que alegria estarmos aqui. Apesar da distância, apesar de não ser como nós, carismáticos, temos o costume e temos o desejo de estar, digamos assim, né? Nós temos o costume, eu mesmo sou uma pessoa que gosto de estar perto, gosto de tocar, de sorrir, de retribuir o sorriso, mas o período nos pede dessa forma, né? Então eu me chamo Marcelo Marques, Eu sou a Cláudia. nós somos casados há 8 anos, somos do grupo de oração A Rainha da Paz, da Diocese de Toledo, moramos na cidade de Toledo mesmo. Temos 2 filhas lindas, a Maria Clara, de 5 anos, e a Helena. E hoje viemos aqui para a quinta aula, né, da Escola de Teologia do Corpo. Na escola anterior, o Gustavo, ele passou para vocês, apresentou 2 caminhos que a igreja nos indica para que possamos viver a plenitude do amor que Deus sonhou para nós. Um deles, que o Gustavo passou, o celibato, né? A vivência do celibato. E hoje nós viemos trazer o outro caminho, que é o matrimônio. Como Deus sonhou desde o princípio e como sabiamente São João Paulo II e a igreja nos apresenta este caminho de santidade e de vida em harmonia, em fidelidade e em felicidade, que é o sonho de Deus para todos nós. E para você, que é vocacionado ao matrimônio, ou que está discernindo ainda e futuramente vai descobrir que é a tua vocação, teu chamado. E sendo tua vocação, meu irmão e minha irmã, que alegria plena vivê-la, bem vivê-la, né? Bem vivê-la segundo o coração de Deus, né? O título do ensino é Matrimônio, Imagem de Cristo e da Igreja. E nós vamos fazer uma reflexão a respeito do que a palavra de Deus nos fala sobre como Cristo trata a igreja, a sua noiva, e como os esposos, a orientação da palavra dos esposos devem se tratar. Mas para darmos início, para continuarmos esse início, eu vou te convidar aí onde você está, porque Deus é um Deus atemporal. Nós, como o Marcelo falava, não temos a possibilidade de estarmos próximos neste momento fisicamente, mas Deus, que sabia que você veria este ensino, desejou vivenciar contigo e pelo poder do Espírito Santo agir na tua história e na minha neste momento. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a fechar teus olhos. E neste momento a pedir mesmo, com toda a fé, com toda a certeza, que o Espírito Santo de Deus repouse sobre você. Que Ele vá tocando a tua mente, o teu consciente, o teu inconsciente, todos os teus pensamentos, tudo aquilo que você já recebeu, já absorveu do Senhor, tudo aquilo que você já escutou nos demais ensinos, aquilo que você vai escutar. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar também nos teus sentimentos. Venha curando aquilo que talvez esteja machucado, ferido. Meu irmão, você que está um pouco receoso com relação a esse momento de oração, eu te convido, você, feche os seus olhos, irmão. Feche os seus olhos e permita-se o agir de Deus. Como a Cláudia falava, Deus é atemporal, Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe que este momento você precisa fechar os olhos para beber da graça, para receber do Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus através do clamor. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, vem abrir os nossos corações. Vem Espírito Santo, Deus, vem abrir os nossos ouvidos, vem abrir a nossa mente para receber aquilo que o Senhor tem reservado para nós neste instante, neste momento. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o horário, qual é o momento que você está nos acompanhando, que você está rezando conosco, mas Deus, Ele conhece, Ele reservou esse momento para a sua vida, Ele reservou esse momento para tocar o seu íntimo, para te curar e te libertar. Não limite a graça de Deus, porque Ele não tem limites. Ele não tem limites na misericórdia, Ele não tem limites no amor, e Ele não tem limites no poder dEle. Abra o teu coração, abra os teus nortes, as tuas necessidades Ele conhece. Se deixe ser tocado por Ele, curado.
Você que tem caído no mesmo pecado tantas vezes, que está fazendo essa escola de teologia e pensa, meu Deus, eu não consegui ainda sair repetidas vezes deste ato de pecado, deste vício. Irmão, apresente ao Senhor mais uma vez. Peça a misericórdia dele sobre você e peça o poder dele te tirando de onde você está caído, te levantando e te dando os instrumentos para fugir dessa situação de queda, para continuar caminhando com ele, para continuar olhando para ele. Que pela intercessão de São João Paulo II, nós possamos ter o melhor que Deus tem para nós, a sua sabedoria, o seu amor, a sua misericórdia e a sua ação poderosa. São João Paulo II, rogai por nós. Vamos continuar, né? Acho que nós pegamos a palavra. Eu vou ler, se você quiser continuar, só vou pegar a nossa palavra um momentinho. Irmãos, a graça de Deus superabunda a nossa vida a partir da nossa permissividade. E assim é na nossa vivência de matrimônio. Deus ele tem graças abundantes reservadas para aqueles que permitem. A palavra de Deus nos diz, né? Maravilhas são reservadas àqueles que amam e seguem ao Senhor. Então, irmãos, nesses 8 anos de casamento, eu posso testemunhar que coisas extraordinárias eu vivi. Nesses 10 anos, eu iniciei na Renovação Carismática Católica em 2010. Nesses 10 anos de RCC, eu tenho vivido coisas, o Senhor tem me mandado a lugares extraordinários, né? Nós não estamos mais no Ministério Jovem, mas nós tivemos uma vivência incrível de Ministério Jovem. Coordenei a diocese por 2 anos, tive essa graça de coordenar por 2 anos. Agora nós estamos vivendo um tempo diferente no Ministério de Fé e Política, quanto a Cláudia. Deus tocou no meu coração para falar a respeito disso. Eu tenho uma vida profissional de 15 anos em RH e acompanhei um vocacionado aqui do Ministério de Fé e Política por 2 mandatos, através de conselho de mandato. Primeiro mandato bem mais ativo. E no fim do ano passado, o movimento me escolheu como o acompanhado da cidade de Toledo para concorrer ao pleito. E no começo eu não queria, não tem nada a ver com o tema, irmãos, mas o Senhor tocou no meu coração que precisava ser partilhado. No começo eu não queria porque eu sou bem apegado à minha vida profissional, digamos assim, eu gosto de ter as rédeas, né? É uma das principais áreas da minha vida que eu precisava largar as rédeas. Deixar que Deus conduzisse. Acho que era só essa, né? E Deus tocou no meu coração no ENF, que era para mim sim assumir a missão de ser candidato. A empresa não queria que eu pedisse a conta, ia me mandar embora. Deus foi lá e agiu na empresa, criou-se uma política para mim ficar ligado à empresa até o fim da eleição. E concorrendo pela primeira vez na cidade de Toledo, que tem 90 mil eleitores, né? Eu me elegi como o 9º vereador mais bem votado, como o segundo mais jovem, digamos assim. E agora é um novo desafio, a nova missão de vida, né? Então não importa, irmãos, não importa a idade, não importa o seu plano, não importa aquilo que você quer, se não é aquilo que o Senhor quer e tem para a sua vida. Por quê? Porque Deus sonhou com você e te chamou a estar nessa vida bendita. Então, o sonho do teu coração, o sonho verdadeiro, o sonho sem mácula, sem a mácula do pecado que nos confunde, que nos distorce, é o sonho do coração de Deus. Nós vamos e temos livre-arbítrio por muitos caminhos, mas se a gente volta para o Senhor, o sonho dele, vamos perceber, é o nosso sonho, porque o nosso sonho é o sonho dele. Entendem? E o Marcelo comentava que não tinha nada a ver, mas tem, Deus sabe os caminhos, mas tem. Quando você vai para este caminho, para essa via que traz o amor no matrimônio, você tem, nós vamos falar sobre a doação, sobre a entrega, sobre o companheirismo, sobre desejar o melhor para o outro. E quando o Marcelo, um pouco antes do Marcelo ser indicado,
Deus falou ao meu coração para abençoar a vida dele nessa área. Foi até engraçado que depois do trabalho Deus colocou para que eu abençoasse e tirasse toda e qualquer maldição ou negativismo que eu tinha pensado ou falado sem perceber sobre a vida, sobre a vida política que ele poderia vir a ter. O Marcelo até se assustou e na época, falou assim, não, amor, mas você nunca falou nada. Eu falei, Marcelo, mas eu abençoo a tua vida política, eu abençoo o Ministério de Fé e Política na tua história, eu abençoo se você fizer essa opção, eu retiro todo momento de bloqueio que eu coloquei sobre você nessa área, mesmo sem ter consciência clara disso, sem perceber. Por quê? Porque este é o papel de um esposo, abençoar a vida do outro, ajudar ele a viver o melhor que ele pode ter, para que ele possa chegar ao final da sua missão, como Paulo fala, correr a corrida, viver bem, vencer, sabe? Chegar à vitória, que é Jesus, que é cumprir aquilo que nós somos chamados, aquilo que nós fomos vocacionados. Amém? Amém. E seguindo isso, eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia. Se você está com ela aí, ótimo. Se não, dá um pause aí no vídeo e corre lá pegar a tua Bíblia. Em Efésios, capítulo 5, versículo 21. Tá? Efésios, capítulo 5, versículo 21. Deveres recíprocos dos esposos. A página da Bíblia Ave Maria é 1502. 1502, isso mesmo. Se você não tem uma Bíblia, acha alguma coisa sua aí na tua casa, vende num desses bazares da vida e compra uma, tá? É um investimento que você não vai se arrepender. Amém? Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, do qual ele é o Senhor. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os homens, quando gosto de fazer uma piadinha, na verdade, quando escuta o início, e quando lê o início, mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher. Nossa Senhora, que sensacional, né? Só que não, né? Aí, quando você vai entrar naquilo que Cristo pretende e seguir na própria passagem, na palavra, a respeito desta estar sobre a missão, que é esta submissão, que é esse abençoar da Cláudia para a minha vida, que é dar esse sustento, esse apoio, de tal forma que o homem faz aquilo que Cristo faz com a igreja, ou seja, ele derrama até a última gota de sangue por ela, ele se entrega verdadeiramente. Aí tudo faz sentido, aí a coisa explode dentro da gente, É isso, dentro do matrimônio, o meu papel é entregar a minha vida, é me gastar totalmente, verdadeiramente para aquilo que é necessário, E não só escutar e extrair este pedacinho desta submissão da mulher. Como uma escravidão, Uhum. Infelizmente tiveram pessoas mal intencionadas que pelos tempos usaram isso para uma forma de sujeitar o que quisesse as mulheres, mas não foi o que Paulo quis dizer aqui, o que ele disse, não foi o que a igreja sempre nos orientou, pelo contrário, era o que é na linha do que o Marcelo falou sobre a missão. Ele comentou que ele coordenou o Ministério Jovem na diocese, Quando ele coordenava, o Marcelo era gente. Ele era o coordenador, mas ele era toque, ele era aquele que ia lá e gostava de estar na acolhida, acolher cada servo, cada participante, ir para os encontros. Eu estava na retaguarda, sob a missão dele, organizando os encontros, organizando as cozinhas, organizando as agendas, as equipes.
Não são missões menores, mas cada um sabe onde está. E aí não há uma guerra, não há uma disputa, mas sim cada engrenagem funciona. Por quê? Engrenagens diferentes fazem o casamento, a missão daquele casal girar, fazem ele continuar em rotação. Diferente de quando as pessoas já entram num relacionamento querendo disputar força, que é o que infelizmente muitas vezes tem acontecido de forma triste por aí, porque as pessoas têm sido ensinadas que o importante é você nunca depender de ninguém, o importante é você sempre ser mais feliz. Isso é nesse aspecto, desculpa te interromper, mas é nesse aspecto, né? O importante ao entrar no casamento é ser feliz. Isso é uma mentira do demônio contado para você. O importante do casamento é você entrar no casamento, irmãos, para fazer o outro feliz. Cristo, ele vem ao mundo para se entregar para a felicidade da igreja. Por quê? Porque você então vai entrar no casamento para fazer o outro feliz, não importa se você for triste. Não, Deus quer a sua felicidade. É que na doação, quando você doa, quando você dá, frutifica. Você não há uma dependência de toda a reação do esposo à sua felicidade. Essa entrega é sincera, essa entrega é profunda. Então você vai gerar, essa alegria vai ser gerada em você também por essa doação. Isso é verdade. Se você entra, como o Marcelo falava, só para eu preciso ser primeiro feliz, como tantas linhas têm aqui falado, o importante é que eu seja feliz, né? Se você não se sente feliz, se você não está se satisfazendo no seu matrimônio, saia dele, parta para outra, né? E coitados, não sabem o que vem, que o caminho da felicidade passa pela doação. Por quê? Porque se você entra só para ser feliz, o outro não vai conseguir sanar certas necessidades que você tem, porque são pessoas diferentes. Então, mesmo que o outro queira, se você entra para você ser completamente feliz e mais feliz que o outro não vai chegar a alcançar talvez toda a tua expectativa, porque são seres diferentes. Aquela história engraçada disso aí, pode terminar assim. Cortou. Aquela história do guarda-roupa, né? Tem uma história muito engraçada que a gente sempre conta sobre a expectativa de cada um, que é o guarda-roupa arrumado. O Marcelo me difamando aqui pelo Estado, gente. Né? O guarda-roupa arrumado. Eu sempre fui extremamente organizado. E sobre o cortar, irmãos, acontece quando a gente está junto pregando ao vivo. Eu sou mulher, na gravação. mas ele gosta de falar mais do que eu, gente. Assistam as lives que estão salvas por aí, vocês vão ver que eu tenho razão. E aí, eu sempre tive meu guarda-roupa muito organizado, por ordem de cor das roupas, inclusive, né? Inclusive, psicólogos vão te mapear como possível psicopata, né? E a Cláudia era mais ou menos. Gente, eu sei que tem gente aí assistindo que passa pela mesma situação que eu. A roupa que a gente quer sempre tá por último, não tá? Lá embaixo. Não por último, porque por último seria um pouquinho mais fácil, mas assim, quase por último, embaixo, no meio de alguma coisa. É muito difícil. É muito complicado isso. Então, o guarda-roupa da Cláudia era assim. É mais mesclado, assim. Então esse era o meu nível de organização e minha expectativa de organização e a da Cláudia, porque não era importante. Então casamento é algo extraordinário porque é uma balança. Não pode, se ficar na minha expectativa, não vai. A Cláudia pode se esforçar para entregar, que era aquilo que ela estava falando, e não vai chegar. Ela vai chegar até metade. Que para mim é um esforço grandioso. Gigantesco para minha felicidade. Mas se eu me entregar para a felicidade dela e baixar o sarrafo, digamos assim, equilibra a balança, perfeito, eu dedico um pouquinho para a felicidade dela e ela dedica para mim, isso é lindo, porque nós estaremos muito bem. Entendem? Isso é um exemplo bobinho, mas a fórmula da mútua doação está aí. A doação que aconteceu desde o princípio, quando Deus criou Eva da costela de Adão. A doação aí de uma parte do outro, completamente diferente, mas que se completam. O masculino, o feminino, o homem e a mulher. Ele, quando Deus criou tudo e criou Adão, antes de criar Eva,
O mundo estava perfeito, estava lindo, não havia o pecado original. Deus havia dado para ele o controle de todos os animais, escolher o nome de todos os animais. De vez em quando a nossa mais velha diz, mãe, mas por que leão não pode chamar galinha? Falei, porque Adão resolveu que era leão, não era galinha, filha. A gente vai ter que conversar com ele. Ele tinha tudo isso, mas não estava plenamente feliz, porque faltava algo para completá-lo. E não só para completá-lo, como a mulher, doação, mas também diferente dele, para ele se identificar Adão, homem, com as suas características, o seu pensamento, o seu perfil, o seu temperamento, e ela, mulher, nele, vendo a masculinidade, encontrar sua feminilidade. E ali o casal se doa e se completa. Né? E realmente se equilibra. Aquilo que São João Paulo II fala, uma das citações dele, para esse bem comum. Sozinho, o homem não realiza totalmente a sua essência de ser pessoa. Ele só realiza existindo com alguém, e ainda mais profundo e completamente, existindo para alguém. Quando ele falava na teologia do corpo de São João Paulo II para os esposos. Comunhão das pessoas significa existir num recíproco para, numa relação de recíproco do. Olha que coisa incrível. A pessoa se realiza, os vocacionados ao matrimônio, quando você existe para alguém. Para fazer o bem para o outro, para ajudar o outro a evoluir, para ter paciência com o outro, e nisso você cresce no seu temperamento, também você foge às suas têmperas, né? A gente, quando você vive em sociedade, em comunidade e em matrimônio, você tem que fugir às suas têmperas. Você quer explodir toda hora, mas você não pode explodir toda hora. Você talvez não goste da roupa que não tá por cor, mas você equilibra isso, né? Você às vezes não gosta de lavar a louça, a pia tá ficando limpinha, né, amor? Pra mim nunca foi algo indispensável não deixar uma louça na pia. Mas pro Marcelo é importante. Então o que a gente faz? Equilibra. Né? Tiveram momentos que ele lavou, tiveram momentos que ficou. Agora nós estamos vivendo momentos que eu estou me dedicando um pouco mais para não ficar mesmo. Porque isso faz bem para a família. É um equilíbrio, é uma doação. Mas é que as pessoas acham, pelo que estão sendo ensinadas aí, como falávamos no começo, que é receber, receber, receber. Ou, o que me vem agora também, é doar-se um pouquinho e já esperar o retorno. Às vezes, meu irmão e minha irmã, é o que não está acontecendo na sua vida. Às vezes você está se doando, você já está casado e está se doando. E não está vindo. Então aí entra a sua oração de intercessão para que a graça de Deus alcance o seu esposo, a sua esposa. Para que ele possa perceber a necessidade da doação dele, que às vezes não está acontecendo. Mas eu quero te chamar, e quero chamar atenção para isso, não desanime. Não muda a sua atitude por não estar havendo essa reciprocidade ainda. Insista, persevere na oração por eles. Parece repetitivo, né, o que a gente fala, mas é que aquilo que São João Paulo II falava, que o amor explica tudo, é verdade. O amor explica tudo. Porque no amor, você, claro, deseja ser amado, mas você deseja amar mais. E o amor de Cristo explica tudo. Aquilo que na palavra falava, aquilo que no começo a gente repetia, da doação. Ele entregou tudo para a igreja, a sua esposa. Ele se doou completamente. E olha o que o catecismo... Gente, dica para quem dá presente de casamento. Esse foi um presente de casamento que nós ganhamos de um padre indiano, Padre Sabu James. Na época ele estava no Brasil, agora ele voltou para a Índia, aqui. Cada um de nós recebeu um catecismo da Igreja Católica de presente de casamento. Olha que bênção. Olha o que o catecismo nos fala no artigo 1643. O amor conjugal comporta uma totalidade na qual entram todos os componentes da pessoa. Apelo do corpo e do instinto, força dos sentidos e da afetividade, aspiração do espírito e da vontade. O amor conjugal dirige-se a uma unidade profundamente pessoal, aquela que, para além da união numa só carne, não conduz senão a um só coração e a uma só alma. Ele exige a insolubilidade e a fidelidade da doação recíproca, definitiva, e abre-se à fecundidade. Numa palavra, trata-se das características normais de todo amor conjugal natural,
mas com significado novo, que não só as purifica e as consolida, mas eleva ao ponto de torná-las a expressão dos valores propriamente cristãos. Então, em um matrimônio onde Jesus está, onde se vive verdadeiramente um amor esponsal, nós vemos ali, nós vivenciamos ali os verdadeiros valores propriamente cristãos. Por quê? Doação, Cristo se doou por inteiro. Fidelidade, ele foi fiel até o fim. Frutificar, né? O amor de Cristo frutificou a Santa Amada Igreja, frutificou os cristãos. E no matrimônio, os filhos que Deus confiar, frutificaram um casamento que seja abençoado, que frutifique com exemplo, com santidade, e também com os filhos que o Senhor nos confiar. Nós aqui, a gente acabou não comentando, nós somos ministros auxiliares da comunidade e participamos também da pastoral familiar. E nos cursos de noivos, o nosso tema, nós passamos o método Billings e planejamento familiar, a gente sempre pergunta, olha, quando vocês foram em algum casamento, alguma vez os noivos responderam, quando o padre pergunta, vocês aceitam os filhos que o Senhor vos confiar? Vocês viram algum noivo responder, não, a gente não aceita? Daí todo mundo pensa, não, nunca vi, né? Falei, sabe por quê? Porque isso é um motivo de nulidade. O casamento não aconteceu ali. Se a pessoa não está com o coração aberto para aceitar os filhos que o Senhor vai confiar a eles, sejam biológicos, sejam adotivos. Deus sabe os caminhos e os meios, mas aceitá-los é a forma de vivenciar o amor cristão, porque Cristo frutificou, né? E é um espelho deste Cristo. Falando um pouquinho a respeito do rito de casamento, as perguntinhas parecem perguntinhas simples de um rito, né? É de livre e espontânea vontade que o fazem, abraçando o matrimônio, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometem, mas para essas perguntas, caso alguma delas a resposta seja negativa, o casamento ali, ele é nulo perante a igreja. Ele não acontece, ele não pode acontecer, porque realmente essas perguntas traduzem isso que a Cláudia deu da indissolubilidade e da fidelidade e da fecundidade, né? Nós estamos falando realmente que não é só a união de dois para uma só carne, mas para um só coração e uma só alma. Uma vida, um projeto de vida, um sonho de Deus. É um só. E isso é tremendo. É isso que nos alegra tanto e é isso que nos faz ser tão apaixonados por falar do matrimônio. Isso não significa, irmãos, que nós não temos problemas, que nós não temos divergências, né? Um grande amigo nosso falaria, né? Briga séria vocês não têm, mas volte e meia saiu umas picuinhas, né? Tem um amigo nosso aí. Podemos divulgar o nome. E então acontece, mas nós temos plena convicção de que vai passar, de que nós vamos superar, de que nós vamos resolver, porque é para toda a vida que nós fizemos. Para toda a vida. O padre que fez a entrevista de casamento comigo, ele fez algo que foi terrível para mim, terrível. Ele fez toda uma narrativa da Cláudia me traindo. E qual seria o meu comportamento? E ele foi insistindo que o meu comportamento deveria ser o perdão. E durante um bom tempo a narrativa foi uma coisa bem elaborada. E aí ele continuou, tá, Marcelo, e você perdoou e tal, vocês estão vendo bem e tal, e ela te trai pela segunda vez, e qual é a sua reação? E ele fez isso comigo 3 vezes. Doeu a minha alma. Mas ele me fez refletir que a minha escolha deveria ser o perdão. Porque era um matrimônio cristão que estávamos entrando. Olha que forte. É claro que o objetivo é a fidelidade. Da mesma forma que o perdão tem que estar junto, a fidelidade também. Não deve-se ter isso em mente. Mas há algo além. E se acontecesse? Da mesma forma ele fez comigo em separado também. Depois que nós fomos descobrir, né, que ele fez com os dois. Um santo sacerdote. Mas a analogia disso para Cristo. Quantas vezes nós, igrejas, traímos a Cristo? Quantas? E Cristo, ele, a cada Eucaristia, ele se entrega. A cada Eucaristia, ele se entrega até a última gota novamente. Ele vive sacrifício de Calvário a cada Santa Missa.
por cada um de nós. E nós constantemente traímos. Esse é a passagem, né? Mulheres sejam submissas ao marido. Ah, nossa, submissa. Marido, haja com suas mulheres, com vossas mulheres, como Cristo agiu com a igreja e age para com a igreja. Amando, cuidando, respeitando, fazendo tudo por elas. Se entregando totalmente. É bem isso. E dentro disso, dentro do matrimônio, Cláudia, então a gente esse caráter de fidelidade, de fecundidade, para viver aquilo que Cristo teve. Porque Cristo determinou assim? Sim, mas não por uma determinação cega, mas porque isso traz a felicidade, o amor. Esse caminho, como o caminho que o Gustavo falava, traz na vocação que você foi chamado a plenitude, a realização profunda do nosso ser, né? No matrimônio, em todos os aspectos, como ele fala, você se torna um com o coração, você sonha com o outro, você se importa, você deseja que ele cresça, que ele se santifique, que ele possa cada vez mais alcançar sim os sonhos de vida, as perspectivas de vida e se preparar para um céu, para a eternidade. É isso que nós desejamos. Que com vocês possam criar, nós possamos constituir uma família onde os filhos olhem e falem: meu Deus, eu quero ser como meu pai quando crescer, como minha mãe. Como eles se amam. Que os filhos vejam aquele testemunho que parece chavão falar, mas é isso mesmo. E daí a gente fica escutando para não, mas Deus que me livre, casamento é muito difícil. Irmãos, como o Marcelo falava, toda situação tem algum desentendimento. O Padre Léo comentava que para você conviver com alguém e não ter um desentendimento, é só se uma das pessoas estiver em cima de uma cama com flores e espinhos e com uma vela na mão sendo velada. Se você vive com alguém, se você convive com uma pessoa, alguma coisa você vai ser... É impossível, né? Não quero espinho, não. Nada dizer, pra garantir que não levanta. O Padre Léo já se garantia, né? Mas é mentira que os matrimônios, que a vocação ao matrimônio é ruim, pelo contrário. A gente escuta essas falas aí por fora, mas depois a pessoa sozinha lá no quarto chora de solidão. A gente vê um monte de gente maquiado aí, com o rosto faceiro, indo pra balada, falando: não, tô bem do jeito que tô, não quero nem saber de marido, não quero nem saber de preocupação, nem de filhos. Mas em algum momento, a máscara vai cair. Algum momento, a saudade da história que podia ter existido e não existiu por escolha da pessoa vai chegar. É por isso que nós também estamos aqui. Para te dizer: olha, se você está discernindo, que o Espírito Santo te conduza. Se você já discerniu que é vocacionado ao matrimônio e é uma pessoa solteira, vai entregando ao Senhor e viva bem cada momento da sua vida. Se você está em um matrimônio e ele está meio despedaçado, é hora de recomeçar. Todos os dias nós podemos recomeçar. Buscar o estudo, a oração, a entrega, a renúncia, a confissão. Não caia nessas lorotas. Que este caminho bendito é ruim. Não é. Não é, pelo contrário. Pelo contrário. Entrando um pouquinho... na afetividade e sexualidade? Um pouquinho a respeito daquilo que é o sacramento do matrimônio, né? O sacramento ocorre na própria união de homem e mulher e não nas consequências e resultados. Padre Léo fala: é a união em si que contém e representa a Deus. É na união, literalmente falando, né? O ser humano é chamado a reproduzir Deus no próprio relacionamento sexual, no encontro íntimo, genital, entre um homem e uma mulher, que deve ser lugar de revelação e reprodução de Deus. Por isso mesmo, todas as vezes que a Bíblia faz a analogia do amor conjugal para falar do amor divino, ela nunca usa primeiramente o critério de geração de filhos. É o amor humano, sexual, genital e íntimo que sinaliza e revela o amor de Deus esponsal por nós. É a doação, né? É a entrega ali no ato conjugal, a doação de um esposo ao outro, onde eles se tornam uma só carne e ali vivem a plenitude do amor com Deus. Onde duas pessoas com Deus, porque ele está ali dentro do amor conjugal, na relação carnal, ali na relação sexual, o Espírito Santo de Deus está conosco. Então,
duas pessoas com Deus, três, se tornam um só. E tem a possibilidade de gerar vida. Olha que coisa incrível. Olha que coisa fantástica. Muitos padres, muitos papas falam que inclusive é um dos momentos que a gente mais se aproxima de Deus, né? Mais se aproxima da semelhança de Deus. Quando juntos se torna nossa carne, podendo com Deus gerar vida. Isso é lindo, isso é incrível. E Deus quis que fosse assim. E com isso quis também presentear os seres humanos, os esposos, com o prazer da relação, né? Com o prazer ali do ato conjugal. Nós participamos também, o Marcelo vai dedurando todas as nossas coisas, né? Se a gente estivesse no retiro, então, meu Deus do céu, é um boca aberta, ele é o boca aberta aqui de casa, aqui como fica gravado, eu tô me controlando um pouco, né? Porque, né, vai que eu me comprometo. No retiro, a pessoa escutou, passou, já era. Nós participamos da equipe de Nossa Senhora, que é um movimento também da igreja. Participamos há pouco tempo, 1 ano e pouco, né? Que trabalha com casais. E ele é acompanhado por um sacerdote, um santo sacerdote, o frei que nos acompanha, o frei Francisco, ele é agostiniano. Em uma das reuniões, ele tratando desse tema, ele falou que quando ele está consagrando, quando ele ergue a hóstia consagrada, por um segundo ali, por um pequeno segundo, ele olhando ali para Jesus consagrado, ele consegue visualizar a eternidade. Ele consegue tocar a eternidade. Tocar o céu, né? Tocar o céu. E que era para que nós, como casais, porque ele tinha certeza disso. E ele acredita, ele não vivencia, mas ele acredita, que para mim faz total sentido, que para o casal, o momento mais próximo deste céu é no momento do prazer sexual, no momento realmente do orgasmo sexual. E isso para mim explodiu a minha cabeça, eu nunca mais vou esquecer, porque o céu é uma bênção. É uma maravilha. Aqui, se fosse ao vivo, a Cláudia ia estar me beliscando, né? Não posso, que vai ficar gravado. Fica gravado. Pense bem, amados, que delícia que é o céu. É uma delícia. Tá, já parei já. Não, a palavra fala, né? Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano jamais imaginou. É isso que o Senhor tem reservado para o que os amam. Então pensa, se isso é bom, o céu é algo maior que isso. Então não tem como não ser incrível. E contínuo. E eterno, perpétuo. Permanente. Padre Léo de novo. Afirmar a sexualidade como lugar privilegiado da graça de Deus é afirmar que Deus se manifesta não somente através da sexualidade, mas da própria genitalidade. Isto quer dizer, Deus está presente e agindo em meus órgãos genitais. Vou ser bem específico. Meus genitais contêm a presença real da Santíssima Trindade, o Pai que modelou em suas mãos, o Filho que eu recebo na Eucaristia e o Espírito Santo que elegeu o meu corpo, todo o meu corpo, incluindo as genitais, como seu templo. Olha que lindo! Amados, isso é para quebrar alguns paradigmas, algumas circunstâncias que lá na nossa infância às vezes nos trazem por desconhecimento, né, não por intenção, às vezes a mãe ou alguém imprimiu como algo sujo, como algo pecaminoso, né? Nada disso. Deus, ele quis construir e moldar dessa maneira, ele quis entregar o prazer sexual dessa maneira, ele construiu tudo isso para a nossa felicidade, para a felicidade dos esposos. Foi assim, desde o princípio. Quando ele termina de criar, ele olha e fala, tudo o que Deus criou, ele viu que era bom. Tudo. É exatamente isso. Sempre foi assim. A mácula do pecado trouxe mentiras para a nossa vida. Mas a Santa Amada Igreja, com São João Paulo II, com tantos outros santos, quer trazer luz, verdade, daquilo que realmente, de forma responsável, é bom, verdadeiro e santo. Que Deus quis para a nossa realização, para a nossa vivência de fé, de amor e de alegria, sim, com Ele.
Sim, na vocação a qual fomos chamados, de forma completa. Deus nos chama a viver tudo de forma completa. Tudo, é isso que nos levará ao céu também, né? Tem um santo de devoção, nós gostamos muito, o Marcelo gosta, mas eu pessoalmente gosto muito, de São José Maria Escrivá, e ele fala sobre, em todas as coisas, vivenciar bem. Ele especificamente, mais especificamente no trabalho e nos estudos, se doar completamente, vivenciar com intensidade e assim viver uma santidade. E no matrimônio é a mesma coisa, fazer as coisas com amor. Chamados a essa verdade, esse caminho de salvação, esse caminho de alegria, fazer tudo, se doar com amor. A vida vai ter outro sabor, meu querido, minha querida. Porque muitas vezes nós, me desculpe falar, estamos amargurados. E amarguramos o caminho ao nosso redor. É hora da gente retomar, sentar, repensar. Deixar Deus tirar o nosso coração de pedra, como a palavra fala, e meter em nosso peito, meter em meu peito, Cláudia, um coração de carne. Por quê? Porque Ele me ama e Ele sabe que isso é o melhor para mim. Porque Ele te ama e sabe que é o melhor para você. Adentrando um pouquinho mais a respeito daquilo que Deus planejou, porque existem também muitas dúvidas, né, com relação àquilo que é agradável e aquilo que não é agradável dentro da relação sexual, né? Então tem uma pergunta, né, a respeito da moral sexual que reduz a dúvida e traduz de maneira bem simples, que diz assim, ó: será que este meu procedimento retrata o amor livre, total, fiel e fecundo de Deus? Será que aquilo que eu estou querendo com a minha esposa retrata o amor livre, total, fiel e fecundo de Deus? A forma como eu estou tratando. Né? Se a resposta for negativa, nós temos um amor falso. Isto é para o ato sexual, isto é para a vivência de cada dia. Como eu tenho tratado a minha esposa? E o contrário também. Como nós temos visto e tratado os nossos esposos? De forma livre, de forma total, fecunda e fiel? Norteador. Se nós conseguirmos seguir esses 4 pontos, tudo muda. Tudo muda. Acho que tem muita coisa, mas nesse tempo que temos, eu acho que isso é norteador, que isso vai dar uma base sólida para que possamos, nós e vocês que estão aqui conosco neste momento, revermos, crescermos, orarmos junto com Deus, discernirmos, onde nós podemos melhorar, o que nos foi revelado, o que liberta a nossa vida, porque o Senhor vem para libertar a nossa vida. A verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Ela nos liberta para uma vivência feliz, verdadeira. A gente não precisa ficar vivendo a caricatura do que o outro nos conta. Não. Devemos viver a nossa história, que Deus nos dá nortes, caminhos de como ir acertando pouco a pouco, de como ir nos construindo, ir tirando as machucaduras, ir tirando as máscaras. E tirando as mentiras. O que Deus coloca no meu coração é: não deixe que Satanás estrague a sua vida com uma mentira. Deus quer que você viva uma vida feliz através da vocação que Ele escolheu para você. Seja a vocação que o Gustavo falou um pouco, seja a vocação do matrimônio. Mas uma vida plena em Cristo. Renuncie agora a toda a mentira de Satanás em sua vida. Renuncia. Nós podíamos até talvez... Vamos finalizar com uma oração nessa linha. E o que acontece também? Renunciar às mentiras, olhar para Jesus, que é a verdade, e desejar essa verdade. Desejar, pedir: Senhor, se você não tem o desejo por vivenciar, se você não está tendo sabor pelas coisas, deixa que o Senhor restitua os sabores, né? Restitua o prazer de viver, restitua a alegria de viver. Às vezes a gente tem momentos que estamos meio confusos, mas restituir tudo isso.
Nós vamos finalizar com uma oração, que pedimos que vocês façam conosco, que vocês recebam em nome de Jesus essa oração. As catequeses do Papa você pode estar procurando na internet, né? O que norteou, o que tem norteado, vocês sabem, essa escola de teologia, são as catequeses do Papa João Paulo II, que o Espírito Santo colocou no coração dele, ele presenteou toda a humanidade com isso. Tem o livro do Christopher também. Este aqui é maravilhoso também, né? Sentinelas da Manhã, o 3, né? Sobre afetividade e sexualidade, do nosso querido Fernando. Esse aqui, Sede Fecundos, do Padre Léo, é maravilhoso. Nós líamos juntos, né? É fantástico. Fantástico o livro, irmãos. Tem fantástico. outros livros bons também, né? Uhum. Mas esses são alguns que já dá para dar um bom caminhar. Vamos fazer a oração dele, no final a gente se despede. Né? Sim. Pai querido, Pai amado, neste instante que nós estamos aqui, reunidos em casa, mas que tem inúmeros irmãos que estão de maneira atemporal reunidos conosco. Nós queremos clamar que o seu sangue que foi derramado da cruz, seja derramado no coração, na mente e na vida desses irmãos, para que seja lavado toda a mentira de Satanás, para que seja purificado toda a sujeira, toda a tristeza, toda a podridão, para que seja restaurado tudo aquilo que é devido aos irmãos, que seja restaurado tudo aquilo que é vontade, tudo aquilo que é plano de Deus para a vida de cada um. Senhor, eu quero clamar da sua misericórdia, do seu poder, pois tu és um Deus atemporal, conhecedor de todas as coisas. Vem, Senhor, em nosso socorro a este instante. Vem, Senhor Jesus, vem agir em nosso meio, em nossas vidas. Senhor, eu quero te pedir no santo nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus vá repousando neste momento sobre todo o físico destes filhos e filhas, sobre todo o espiritual, emocional e mental. Espírito Santo de Deus vai santificando todo o ser deles, reorganiza os pensamentos, alinha toda essa tristeza, todo sentir-se depressivo, todo sentir-se abandonado, isolado, sozinho, incompreendido. Senhor, Espírito Santo de Deus, vem curando este coração, vem curando esta mente, vem reforçando todo o físico, todo o emocional, vem dando os caminhos, Senhor, para sair deste estado de apatia. Vem, Espírito Santo de Deus, tocando em toda revolta, todo sentimento de revolta que ainda dá dentro do peito, toda mágoa, Senhor, capacitando para que o perdão possa chegar a esse meu irmão, minha irmã, que não consegue perdoar, que não consegue deixar esta ferida cicatrizar. Queremos pedir o poder, Senhor, glorioso da tua ação neste momento, que a tua destra poderosa possa tocar. Vós que sois um Deus todo-poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, não se deixa vencer em bondade, que a sua plena misericórdia repouse sobre cada um deles e realiza teus milagres inéditos, Senhor, no teu povo que neste momento clama. Abre as portas, Senhor, para aqueles que estão clamando por um caminho, que estão clamando, Senhor, por um novo caminho. Fecha as portas que não são para eles entrarem e abre a que tem destinado a salvação desta vida, vida em abundância. Jorra sobre todos nós, Senhor Jesus, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que possamos ser defendidos contra todo o engano de Satanás. Não permitais, Senhor, que caiamos nesses laços armados contra nós. Os desfaça, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as armadilhas e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, não se deixe enganar pelo dia a dia,
às vezes pelo isolamento, né? Nós vivemos o isolamento, tivemos Covid também, né, amor? Não se deixe enganar pelo tudo que parece normal. O Espírito Santo de Deus, que é inacreditável, está só esperando clamarmos com intensidade. Abra o teu coração. Amém? Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado por esse instante, essa quase 1 hora conosco. Qualquer reclamação é abaixo-assinada com o Gustavo. Fica Né? verdade. Queremos agradecer o Gustavo Muito obrigada pelo convite, pela paciência. Tenho vivido os dias de tribulação, então deixei o Gustavo louco e a equipe. Quero pedir desculpa, sou o grande responsável. A culpa é minha para o Gustavo e pela equipe por o atropelo que eles terão. E um abraço e até uma próxima. Até uma próxima. Se Deus quiser e tudo, né, se organizar em retiros por aí. Amém? A paz de Jesus, o amor de Maria, que São João Paulo II possa rogar por nós, por essa santa escola de teologia do corpo. A paz de Jesus, irmãos. A paz de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, Tchau, pessoal. Grande abraço.